Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje conversando sobre a importância do plano diretor e a aplicação do documento para o desenvolvimento da nossa cidade. Está aqui com a gente João Campinho, ele é doutor em ciência política, professor de sociologia e membro da Frente de Defesa do Direito à Cidade Jacareí. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite também, é um prazer. A gente conversou no primeiro bloco com o secretário de Governo e Planejamento, para ele explicar para a gente o que é o documento, o que é o plano diretor e como é que ele funciona, qual que é o processo dele para ser aplicado na cidade. Eu queria saber de você, João, como membro da sociedade civil, o que o plano diretor representa? Então, o plano diretor, ele representa uma conquista dos movimentos populares das cidades no Brasil, né? Essa conquista, o marco dessa conquista é a aprovação da lei do Estatuto da Cidade, já tem 20 anos, em 2001, que prevê que as cidades devem fazer, né, de 10 em 10 anos, seus planos diretores para planejar como que a cidade vai funcionar, como que ela vai se estruturar, né? O que ocorre, né, é que, felizmente, o Estatuto da Cidade e os planos diretores, eles pensam o planejamento da cidade não simplesmente de forma aleatória ou para determinados grupos econômicos que lucram com a cidade, né? O plano diretor, ele deve, a partir de uma participação popular, pensar a cidade para que ela garanta moradia digna, para que ela garanta segurança, bem-estar, sustentabilidade, um conjunto de coisas que devem ser garantidas pelo plano diretor, e em especial que a cidade tenha uma função social, né? Que a propriedade na cidade tenha uma função social, que seja a função de garantir aquilo que a cidade pode oferecer, o lazer, a moradia, o bem-estar, o emprego e tudo isso. Então é um pouco isso, o plano diretor é quem pode, né, ou quem deveria, infelizmente em muitos casos não ocorre isso, mas é quem deveria garantir que a cidade cumpra a sua função social, ou seja, que ela permita com que as pessoas tenham acesso a um conjunto de direitos previstos na Constituição. Acho que é um pouco isso. Você usa essa palavra, no pretérito deveria. Você acredita que o que acontece hoje, o que tem hoje na cidade, não cumpre o papel? Ocorre, né, é que a cidade é uma espécie de palco de um conflito de interesses, né? O conflito de interesses se dá porque existem grupos econômicos que lucram com a cidade, né? A gente pode dar exemplos da especulação imobiliária, né? Que são grupos que atuam na cidade que acabam lucrando em determinadas áreas da cidade com a venda de imóveis. Tem gente que lucra com a cidade através do transporte coletivo, tem gente que lucra através das grandes empresas, dos grandes negócios que se implementam na cidade. E tem outros setores que não lucram, que tem falta de água, tem falta de transporte de qualidade, não tem dinheiro para acessar uma série de serviços que a cidade pode oferecer. Então, a cidade ela é o conflito entre esses interesses e, de alguma forma, infelizmente, né, os planos diretores, na maioria dos lugares, em Jacareí em especial, a gente pode explicar isso claramente, mas assim, eles favorecem esses grupos que lucram com a cidade, né? Eles favorecem porque eles não, infelizmente, um conjunto de políticas que deveriam ser implementadas acabam não se implementando muitas vezes. E o plano diretor acaba ficando um papel um pouco vazio, sabe? Um papel sem se concretizar. Para dar um exemplo específico de Jacareí, né? O nosso plano diretor prevê o IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo com o tempo? É que aquelas propriedades que não estão sendo utilizadas, né? Por exemplo, um terreno vazio no centro, um prédio antigo abandonado, elas precisam cumprir a sua função, que é a função de moradia, né? No caso do centro da cidade. E
Se não há pessoas morando lá, o IPTU, que é o imposto que o proprietário vai pagar sobre aquela área, ele vai progredindo com o tempo. Isso está previsto no nosso plano diretor, mas infelizmente nunca foi implementado, né? Nunca foi regulamentado. O nosso plano diretor prevê, por exemplo, também que a tarifa do transporte coletivo deve ser uma tarifa justa, né? É difícil a gente afirmar, né, ou podemos afirmar com clareza que 4,20, que é o preço atual, né, da tarifa, não é uma tarifa justa para a maior parte da população. Então, são essas contradições, né, que infelizmente aparecem, né, nesse processo. É um pouco isso. João, que o nosso plano diretor, como a gente estava conversando no primeiro bloco com o secretário, é de 2003. A gente está 2 planos diretores atrasados, né? Porque o plano diretor ele é feito, né, para os próximos 10 anos, para ser aplicado nos próximos 10 anos na cidade. Então, 2003, né? Daqui 2 anos entramos em 2020, então estamos 2 planos diretores atrasados. Você acredita que essas incoerências é por conta, é fato isso, né? Por conta desse atraso, né? De reaver esse plano diretor? Então, eu não acho que seja por conta do atraso, porque o que ocorre, né? Eu acho que tem 2 coisas. A primeira delas é que, infelizmente, esse atraso se deve a, a um elemento base dos planos diretores, que é a participação popular. Infelizmente, e essa é a posição da nossa frente, né, a prefeitura, nas diversas tentativas de alterar o plano diretor, não cumpriu com o básico previsto na legislação, que é garantir a participação popular. Isso fez com que a justiça teve que impedir o avanço desses processos. Eu acho que essa é a causa principal de não ter havido mudanças no plano diretor. Mas tem um outro problema aí, né, que infelizmente até agora não foi apresentado nesses, né, é o que você falou, nós estamos há 18 anos, né, do plano diretor de 2003, não foi apresentado um diagnóstico sobre as medidas que deveriam ter sido tomadas. Por exemplo, para dar um exemplo bem claro, né, os planos diretores, eles preveem uma contenção da expansão urbana na cidade. Por quê? Né? Porque quando se expande o espaço urbano na cidade, precisa de mais serviços, precisa de maior locomoção das pessoas e tudo mais. Né? Esse controle da expansão, a gente precisa ter um diagnóstico se ele ocorreu de 2003 para cá. A preservação, as áreas de interesse ambiental, né, zonas de interesse ambiental, elas foram protegidas, as áreas de mananciais, elas foram protegidas, a moradia popular, ela se deu no centro da cidade, ou as pessoas que não têm condições de comprar uma casa ou de pagar um aluguel foram jogadas para morar nos bairros periféricos. Esse diagnóstico precisa ser apresentado, que vai ser a única forma da gente responder essa pergunta, que é: por que diversos mecanismos previstos no plano diretor não foram implementados na nossa cidade? Sem esse diagnóstico, inclusive, não é possível rever o plano diretor, porque a gente não sabe o que ocorreu, qual é a situação atual da cidade, sabe? O secretário estava comentando com a gente no primeiro bloco, João, esse diagnóstico, ele vem aí pela segunda, terceira etapa, né? Pela terceira etapa, já é quase que no final do processo mesmo da elaboração do plano diretor, que daí teria esse diagnóstico. Esse diagnóstico, então, ele vai ser apresentado durante o processo, não é? Não, ele tem que ser construído mesmo durante o processo e ser apresentado. Nós, assim, à frente, nós achamos o seguinte, né? Nós achamos que a prefeitura já poderia iniciar um processo de divulgação, pelo menos de dados iniciais sobre em que pé está essa situação, e a verdade é que não há uma divulgação disso, né? O segundo elemento, né, e aí é uma outra discussão, né, nós achamos que nós estamos num momento muito complicado para fazer um planejamento para os próximos 10 anos da cidade. Né? Nós achamos que enquanto não houver um controle da pandemia, fica muito difícil garantir a participação da população nesse processo, sabe?
E aí a gente acha, inclusive, que corre-se o risco de novamente entrar na ilegalidade o processo de discussão do plano diretor. Porque se a prefeitura insistir em tentar fazer audiências numa condição em que as pessoas, a população inteira está preocupada em sobreviver, seja da Covid, seja das suas condições materiais, porque a realidade na nossa cidade, no país, é que cada vez mais a população passa fome, está desempregada. Nesse contexto, diante dessa situação, nos parece que é muito inadequado fazer uma revisão profunda do planejamento da cidade, né? E que, bom, o primeiro passo agora era construir esse diagnóstico, mas em diversas cidades, né, tá sendo discutido isso, né? Está sendo discutido e os movimentos populares têm apresentado a posição de que não há condições sanitárias, psicológicas e sociais que permitam uma participação popular para poder fazer uma alteração desse nível, né, dessa profundidade. Acrescenta-se a isso o fato de que as cidades se transformaram durante a pandemia, né? Nós temos um contexto ainda em transformação em que, né, eu estou inclusive trabalhando de casa, as pessoas que podem não estão indo para os locais de trabalho, você tem uma mudança da importância dos espaços de lazer na cidade e uma mudança social e econômica muito profunda. Então, nesse aspecto, nós achamos que realmente não vai ser possível fazer um plano diretor com participação popular se a pandemia não estiver sob controle. Sim, então você enxerga esse panorama hoje aqui na cidade de Jacareí, que essa participação popular que é tão prioridade, né, dentro do Estatuto da Cidade, é prioridade essa participação popular no processo, no desenvolvimento no plano diretor. Até porque a gente tem uma arte agora que mostra certinho, porque no total, dentro do Conselho Gestor, né, são 12 representantes da sociedade civil e 7 representantes do poder público, né? Porque para as pessoas se sentirem mais próximas e pertencentes, né, a esse processo, tem os representantes e aí tem a votação. A gente vota em um representante para a gente poder conseguir participar diretamente, eu até diria. E dentro desses representantes da sociedade civil, tem movimentos populares, entidades de classe sindical, entidades de empresas, entidades acadêmicas e as organizações da própria sociedade civil. João, você é membro da Frente em Defesa do Direito à Cidade de Jacareí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a causa de vocês. É importante mesmo. Bom, a nossa causa fundamentalmente é a luta para que as pessoas, né, que moram na cidade, no caso de Jacareí, tenham acesso ao direito à cidade, né? O que a gente chama de direito à cidade? É o direito a tudo aquilo que a cidade pode fornecer, né? Os serviços de saúde, de educação, o transporte, os espaços de lazer, a natureza, um conjunto de coisas que a cidade pode nos fornecer. Essa é a nossa batalha, né? Que envolve uma série de entidades, né? Com relação, e para nós é central a discussão do plano diretor, né? Então, assim, é verdade que, e felizmente, vai ter um processo de eleição de um conselho gestor do plano diretor. Nós vamos nos inserir nessa discussão, nesse processo, inclusive algumas das entidades que compõem a frente já estão inscritas nesse processo, mas eu queria também ressaltar que, assim, para nós, né, a gente tem clareza que as elites econômicas da nossa cidade, né, elas têm vantagem nessa discussão, né? Por que elas têm vantagem nessa discussão? Porque elas têm um maior poder do que nós, né? Elas têm um poder maior, elas são mais escutadas pela prefeitura, isso é evidente, né? É evidente que há um projeto de cidade em jogo. Esse projeto de cidade ele pode ser resumido em duas ideias principais, que é a ampliação do espaço urbano, principalmente para o lado da Ambev, né, que ali vai se consolidar um condomínio de luxo, está se consolidando, né,
E esse projeto de cidade, para nós, é um projeto que aumenta a segregação na cidade, né? Que aumenta a cidade rica, a cidade pobre, a cidade nova, a cidade velha. E nós vamos batalhar contra esse projeto de cidade, né? Nós achamos que é possível ter uma Jacareí em que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham moradia, tenham saneamento, tenham uma cidade diversa em que a juventude pobre não esteja afastada do centro, dos espaços culturais. Então essa é a nossa batalha e nós vamos continuar em frente com isso. Por uma cidade mais unida, mais homogênea. Por uma cidade mais diversa, só que ao mesmo tempo em que essa diversidade seja respeitada, sabe? Em que haja espaço para aqueles que a gente tenha lugares para as pessoas pobres morarem, para que a gente não dependa exclusivamente do automóvel e possa ter transporte coletivo acessível e de qualidade, que a gente possa ter ciclovias que protejam os ciclistas na cidade, que a gente possa ter áreas de lazer nas periferias, no centro, nos diversos espaços da cidade, né? Que a gente possa ter uma cidade que seja pensada não para que grandes grupos econômicos, como por exemplo esses grandes empreiteiras que fazem condomínios de luxo, lucrem com o território da cidade. Nós queremos uma cidade em que as pessoas possam viver bem, que possam ter hortas comunitárias incentivadas pela prefeitura, que possam ter espaços de restauração ambiental baseados em produção de alimento e criação de renda. Esse é o nosso projeto de cidade. Para poder garantir os direitos básicos, né, João? O direito de ir e vir com segurança, a moradia, a saúde, né, a questão do saneamento básico, os direitos aí presentes na Carta Magna, né, nos direitos humanos. Pois é, eu acho que é bem isso mesmo, se a gente pensar, são direitos fundamentais que não que estão longe de ser conquistados no Brasil e que a gente precisa de uma vez por todas conquistar, né? O direito ao lazer, o direito à moradia, infelizmente, né? O último dado que tinha de moradia de 2010, pelo menos que eu tive acesso, tinham 7 mil famílias sem uma moradia na cidade. Nós temos uma série de ocupações, né? De bairros em condições muito complicadas, né? Correndo-se riscos, mas e sem alternativas para morar em melhores condições, né? Nós não temos uma política de moradia que garanta moradias próximas ao centro, que permitam que as pessoas vivam na cidade sem estar segregadas, né? Longe de todos, que a gente não tenha uma cidade que para alguns parece um bairro da Suíça, e outros que a gente vive na pobreza, sem os direitos básicos, como você falou, né? Você tinha falado, João, sobre essa questão da voz, né, de ser ouvido, né, dessas frentes sociais com essas causas serem ouvidas. Quais são as suas expectativas, né, para que isso aconteça, para que isso seja efetivo, para que os poderes então escutem isso que você está falando aqui para a gente no TV Câmara Entrevista? Pois é, então, bom, assim, eu não tenho expectativas muito boas, né? Eu não tenho expectativas muito boas porque, infelizmente, eu acho que a prefeitura já há alguns anos vem implementando uma política que olha, nós já temos um plano pronto, nós queremos viabilizar. Felizmente, a Justiça e a Frente teve um papel nisso, porque impulsionou o Ministério Público, a Defensoria, para que entrassem com uma ação para inviabilizar esse projeto que já estava montado, já estava pronto, né, com diálogo com as elites empresariais, né? A minha expectativa, infelizmente, é de que a prefeitura continue tentando implementar o seu projeto, que é um projeto que tem duas bases: ampliação da área urbana e ampliação de vias para automóveis na cidade, né? Como se isso fosse resolver problema de locomoção na cidade, sendo que a gente sabe, né, há muito tempo
que duas coisas a gente já sabe, os urbanistas afirmam há bastante tempo. Uma, construção de vias para automóveis é igual enxugar gelo, porque a gente, quanto mais via cria, mais automóveis as pessoas precisam para se locomover, mais trânsito cria. A segunda coisa que também os urbanistas já têm como consenso é de que as cidades não podem, né, não é bom para as cidades, né, a ampliação horizontal da área urbana, né? Então você expandir o centro urbano porque isso aumenta a distância, exige maior locomoção e exige maior gasto porque você tem que levar. E a prefeitura está apoiando o projeto nisso. Isso está claro, isso a população precisa saber. Bom, o que eu espero é que nós, da Frente pelo Direito à Cidade, você que está ouvindo e que está pensando sobre essas coisas, se organize, né, no seu bairro, com a sua associação e participe o máximo que você puder, porque a verdade é essa, o projeto de cidade deles está pronto e nós temos que confrontar isso e defender um outro projeto, uma cidade que não seja baseada no automóvel exclusivamente, uma cidade mais verde, uma cidade que garanta os direitos básicos para a população. João, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse aí as redes sociais da frente que você participa. Então, a gente tem uma página no Facebook, Frente em Defesa do Direito à Cidade Jacareí. É um pouco isso. A gente, através da página, vamos divulgar iniciativas em torno dessa discussão do plano diretor, né? E da nossa proposta de cidade. É isso. Muito obrigada, João. Até breve. Obrigado. Tchau. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais. No Facebook e YouTube é só pesquisar a TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!